Pessoal, quando nós pensamos medida de qualquer teste, né, que seja, né, algum teste que me dê um valor numérico, né, diferente de uma medida, de uma medida não, de um registro, de um questionário, né, vamos falar de uma medida numérica, né, quantitativa que uma série de testes nos fornecem, né, seja de carga interna ou de carga externa. Quando nós pensamos nesse valor numérico, ah, o que que, o que que de diferente dele eu tenho que considerar para que eu tome uma decisão de considerar que aquele atleta está fadigado, ou está supercompensado, ou está dentro de um desempenho normal, né? É, como eu disse em alguma apresentação anterior, né, nessa segunda unidade, tem alguns treinadores que consideram um valor de 5% de variação, né? Então, suponhamos, eu tenho aqui um determinado desempenho num teste ou alguma medida de carga interna, por exemplo, frequência cardíaca de repouso, né? A minha frequência cardíaca de repouso, né, é sempre 50 batimentos por minuto, né? O que seria uma frequência cardíaca de repouso? Um dia o indivíduo vai mensurar e ela está fora do normal, né? Está fora do esperado que poderia me chamar a atenção para uma provável necessidade de alteração daquele treinamento, né? Quantos batimentos de diferença eu teria que considerar clinicamente relevante para que eu tome uma decisão de alterar o meu planejamento, né? Ou de pelo menos ter que ficar mais alerta para determinadas situações. Então, esse valor, né, apesar de algumas pessoas usarem valores fixos, então, por exemplo, tem gente que usa 5% de variação, né, como eu disse, tem gente que usa 3% de variação ou 10% de variação, né, sendo que 5% de variação é o mais normal. Isso não é o recomendado, porque para algumas medidas nossas, nós naturalmente variamos mais do que 5%. Para outras, nós naturalmente variamos menos do que 5%. Então, usar esse valor padrão de 5% não é uma boa alternativa, tá? Outros usam apenas o desvio padrão, mas o desvio padrão, né, não leva em consideração, por exemplo, a quantidade de tentativas que o indivíduo fez para que a gente encontrasse, né, o desvio padrão, que seria ali, normal, natural daquele sujeito, né, que seria o esperado. Então, aí eu faço a medida hoje, a medida variou da distância, né, da média mais o desvio padrão, ou da média menos o desvio padrão, aí então eu considero que houve uma variação, né, relevante, e aí alteraria, né, algum parâmetro daquele treinamento ali que está previsto, né, mas esse desvio padrão foi calculado em cima, né, de algo que não leva em consideração a quantidade de tentativas, por exemplo. Então, existe uma proposta, né, de utilização do que nós chamamos de diferença mínima significativa, né, DMS, tá? O que é DMS? Como a gente calcula DMS? Eu vou pegar o erro padrão, que aí sim leva em consideração a dispersão, mas levando em consideração a quantidade amostral, então a dispersão em relação, né, a quantidade de amostras que eu tenho, tá? Vezes um valor de T, que é tabelado para testes unicaudais ou bicaudais, dá um valor tabelado, que eu vou explicar para vocês como vocês vão encontrar esse valor de T, vezes a raiz quadrada de 2. Então é uma maneira muito simples mesmo, de encontrarmos essa diferença mínima significativa, tá? Lembrando que o erro padrão eu calculo como desvio padrão dividido pela raiz do N. O que é o N? O N é a quantidade de amostras que eu tenho, tá? Nossa, ficou estranho. O N é a quantidade de amostras que eu tenho, né? E o erro padrão, então, vai ser pegar o desvio padrão, que foi calculado, e dividir pela raiz da quantidade de amostras que eu tenho. E aí o T nós vamos usar a partir de um valor de tabela, tá? Vamos lá, então, vamos fazer isso na prática, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu coloquei aqui um exemplo de, por exemplo, desempenho no salto vertical, tá? Desempenho no salto vertical em 10 tentativas. Então, eu peguei um sujeito, né? Pedi para ele saltar 10 vezes, né? E anotei o valor, né, o desempenho, que é a altura do salto em cada uma das tentativas. Ele fez isso em um dia que ele estava descansado, né? Fizemos ali um protocolo de aquecimento certinho, e aqui eu tenho as medidas do salto
desse sujeito, né? Um de 10 tentativas. Como que nós vamos encontrar a diferença significativa, que seja clinicamente significativa, para falar, olha, a medida desse sujeito agora, né, ela dispersou, ela variou além do normal, né, que é esperado para esse indivíduo, né? Então, nós vamos calcular da seguinte maneira, olha, eu vou precisar calcular a média. Por quê? Porque essa diferença mínima significativa, ela é um pouco similar ao erro padrão e desvio padrão. Ela vai me dar a dispersão em relação à média. Então, eu preciso fazer a média mais essa DMS e a média menos essa DMS para ver a faixa de desempenho normal esperado para esse sujeito. Então, eu vou precisar calcular a média. Então, eu pego a média aqui das 10 tentativas. Vou precisar calcular o desvio padrão, já que o erro padrão é calculado a partir do desvio padrão. Então, 10 IPAD. Opa, não posso pegar o valor da média, só das 10 tentativas. Então, desvio padrão das 10 tentativas. Pronto. Calculei aqui o desvio padrão. Vou anotar aqui para não esquecer. Tá? Média, desvio padrão. Agora, eu vou calcular o erro padrão. Né? O que é o erro padrão? Vocês viram aqui que o erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz de N. Qual foi o N? 10. Foram 10 medidas. Tá? Agora eu não lembro se usa parênteses, não usa. Então, o desvio padrão dividido pela raiz de 10. Então, nós temos aqui o erro padrão de 0,3. Desvio padrão 0,9 e o erro padrão 0,3. Observe, o erro padrão ele sempre é menor que o desvio padrão. Tá? Porque eu vou pegar o desvio padrão e vou dividir ele ainda por um outro valor, que vai ser a raiz da quantidade de amostra que eu tenho. Então, por que eu fiz raiz de 10? Porque eu tive 10 saltos, 10 tentativas. Tá? Vou deixar aqui destacado. Foram 10 tentativas, tá bom? Beleza. Eu já tenho a média, desvio padrão e erro padrão. Agora eu vou calcular a DMS. A diferença mínima significativa. O que é a diferença mínima significativa? Como que eu calculo? Vai ser o erro padrão vezes o valor de T tabelado. Como é que eu encontro esse valor? Vocês vão precisar dessa tabela de T segundo os graus de liberdade. Vocês podem jogar no Google, tabela T ou tabela T segundo grau de liberdade, e vão olhar ali a tabela para os valores bicaudal, tá? Para um teste bicaudal. Como que eu vou observar? Você lembra dos artigos, né, que a gente sempre coloca P menor que 0,05, né? Esse P menor que 0,05 quer dizer que eu quero 95% de certeza de que se houve uma diferença, né, significativa, eu tenho 95% de certeza que essa diferença de fato aconteceu, né? E só 5% de chance de erro de falar que algo foi diferente quando ela na verdade não foi diferente. Então eu tenho 95% de certeza para afirmar que aquela diferença, caso exista, que ela foi verdadeira. Então, esse valor de 95% seria o P0,05, é suficiente para nós aqui na área da saúde e da educação física. Né? Então, eu vou usar aqui o P0,05. Então, quando vocês verem todas essas colunas, vocês recomendam a vocês que usem sempre o de 0,05. Tá? E qual linha eu vou considerar aqui para pegar o meu valor de T? Vai ser a linha dos graus de liberdade. Graus de liberdade é sempre o número de amostras menos 1. Quantas amostras eu tive? 10. Foram 10 saltos. Quantos graus de liberdade serão? 9. 10, porque 10 menos 1, 9. Então, eu vou olhar aqui a linha do 9. Né? Tá aqui, ó. E a coluna 0,05. Então, o valor de T é 2,2622. Então, vamos lá. 2,2622. E ainda, né, vezes aqui a raiz de 2. Então, vezes raiz de 2.
Pronto. Esse é o valor de diferença mínima significativa desse sujeito. A diferença mínima significativa a gente não calcula, não é para grupo, a gente calcula para cada indivíduo, tá? Então, esse indivíduo aqui, que fez essas 10 tentativas de salto, né, com 95% aí de certeza, né, nós temos uma variação normal de 0,9 centímetros. A altura do salto aqui, que eu forneci, estava em centímetros. Se a altura do salto está em centímetros, a média também está em centímetros, o desvio padrão também está em centímetros, o erro padrão também está em centímetros e a DMS também está em centímetros. Então, 0,9 centímetros. Então, e agora o que fazer com esse valor? Agora eu sei que uma variação de 0,9 centímetros é uma variação normal para esse sujeito. Então, o que é o normal de desempenho do salto desse sujeito? Aí não é se ele está fadigado ou está supercompensado, se ele ficar dentro da faixa, da média. Né? Eu vou chamar aqui de variação positiva, variação negativa. É um nome que eu estou dando, tá? Não que seja o ideal. Se ele está entre a média mais a DMS e a média menos a DMS, quer dizer que ele está na variação normal dele, natural dele, né, esperada. Então, entre 32,4 centímetros e 34,2 centímetros é a variação normal desse sujeito. E aí, bom, eu tive essas medidas. Como que a gente usa isso na prática, né? Antes de começar uma temporada, né, ou em algum momento específico, onde a gente acha que ele está com um bom desempenho, né, está bem recuperado, a gente aplica esses testes, aplica essas medidas, calcula a DMS, eu encontro a variação normal desse sujeito. Daí eu encontro a variação normal de cada um dos meus atletas. Né? Então, esse sujeito aqui, né, que é o João lá, por exemplo, né, o João tem uma variação normal entre 32,4 e 34,2. Aí, passaram-se algumas sessões de treinamento, né? Antes do treino, eu vou pedir para o João fazer alguns saltos lá para mim. E eu peço para ele fazer 3 saltos. Os 3 saltos estão abaixo de 32,4 centímetros. Né? Então, o que eu considero? Olha, o João possivelmente está fadigado. Ele não está recuperado ainda da sessão de treinamento. Ou o João saltou os 3 saltos acima de 34,2. Né, que eu vou considerar, olha, já está na hora de refazer o cálculo de DMS para ele, porque provavelmente ele está adaptado, ele já melhorou o desempenho dele, né, e eu preciso refazer essas medidas para ver de novo qual que é a variação normal dele, já que todos os 3 saltos foram acima do que seria a variação normal. Alguns foram dentro, outros fora, né, e normalmente a gente usa a média, né, na média de desempenho ele está dentro da variação normal, então beleza, então está recuperado, está jóia, vamos seguir. Se na média de desempenho ele está abaixo, né, então a gente pode rever aí, dependendo de qual capacidade vai ser treinado naquele dia, a gente sugere mudança, né, ou se está acima, a gente avalia a necessidade de refazer esses testes aqui para recalcular o que seria essa faixa de variação normal aqui de desempenho desse atleta. Então, essa é a recomendação que eu deixo para que vocês usem na prática não só apliquem as ferramentas, mas saibam tomar as decisões corretas, né? E um passo para tomar a decisão correta é entender o que é uma variação normal, né, do sujeito, o que é natural, e o que já seria uma variação clinicamente relevante. Essa é uma das maneiras de nós identificarmos alterações clinicamente relevantes. Tá? Então é isso aí.